Portanto, mandaram um mail, não sei o quê, e era para o Hotel Transilvânia 2. Eu fiz entrevista com o supervisor do Hotel Transilvânia e ainda, bem jovem, devia estar super nervoso, não tive essa noção. Aliás, eu sabia que estava, mas lembro-me que eles até me perguntaram no início da entrevista: olha, qual é que é o teu bolo preferido? Eu tipo, pergunta mais aleatória, né? Tipo, o meu bolo preferido, e eu tipo, bolo de canela, não sei o quê. E eles, ok, fixe. E então suponho que aquilo tenha sido para me relaxar um bocadinho. Pois, para... Sim. Mas deve ter saído muito com um ar muito júnior. E então, passado um tempo, recebi um mail a dizer que não tinha entrado, que iam selecionar outras pessoas mais experientes. Será que não tinham receitas de bolo de canela? Se calhar. Sérgio, como é que é? Está tudo? Bem-vindo! Obrigado. Tudo bem? Como é que é, pessoal? Então hoje temos aqui connosco o Sérgio Dias, e que é sei lá, entre muitas coisas, principalmente um Senior Character Animator, não é? Correto. Ou um animador sénior, porque para tentar quebrar esta coisa, porque isto é tudo em português, portanto... Só que eu tenho muita coisa aqui em inglês porque também só encontro material teu. É mentira, também há muita coisa em português. Sim, há malta que... Mas sim, portanto, então, animador sénior de personagens. Yes. Assim. Em português. Yeah. Já há um cai até para isto e tudo. Já é uma maravilha. Pois já começa. Aliás, é o 215, 2015. É de outros artistas, né? É de outros artistas, já. Ainda não vi nenhum de animador. Mas já está. Mas já há uma tabela que diz criador de personagens animadas e o respectivo cai. Não vi ainda. Okay. Cuidado. Tem que. Ok? Então, tem que ir buscar a coisa. Exato. Bom, mas então, temos então aqui connosco o Sérgio, que é um porreiraço e um excelente animador. Mas antes destas duas coisas, porque já foste um não porreiro, não, estou a brincar. Antes destas duas coisas, eu queria saber de onde é que tu vens. Ok, então hoje vim de Linda a Velha. Hoje de Linda a Velha. Mas eu tenho aqui no registro que tu vens de Lisboa. Nasceste em Lisboa. Nasci. Em 1988? 88, yeah. Estás a ver? Ainda sei umas coisas. Investigação. Estou a ver. Então podes-me contar um bocadinho aqui, tipo, o percurso da infância e como é que ele te leva, infância, depois escolaridade, e como é que ele te leva, pelo menos, ao interesse do que é a animação? Da animação? Ok, então, assim, desde pequenino, acho que com muitos artistas sempre, adorei desenhar, né? E cresci a desenhar. Lembro-me de andar a meter em pausa o Dragon Ball, especialmente o Dragon Ball, né? A televisão, e depois desenhar tudo o que era pós Dragon Ball e aprender muitas coisas por aí. E ia criando os meus projetos, desenhando. E ali, algures pela altura dos 13 anos, houve duas coisas que me começaram a fascinar. Foi o 3D, os efeitos especiais. Começar a ver filmes, tanto Star Wars como os clássicos Jurassic Park e coisas dessas, efeitos especiais. Comecei a ficar com alguma curiosidade. Para na altura, para já, efeitos especiais. Depois, noutra vertente, comecei a ficar fascinado com aviões e força aérea. Lindo. Então, estive ali... Estava ali um bocado em dúvida o que é que queria seguir na altura. Depois também gostava de ciências, de desporto. Então tive assim um bocado... Essa dúvida com que idade? Quer dizer... 13. Portanto, 13 foi na altura em que eu comecei a explorar ambas as opções. O que é 13 anos? É o quê? Que ano de escolaridade é esse? Nem sei. Já nem sei. Era 8º ano, aí. Ok. Altura pois já tinhas, pelo menos, já te aproximavas do liceu, não é? Do secundário, para escolher uma área, não é? Pois. Portanto, já havia aquela pressão, né? Tipo, Exato. onde é que tu vais, não sei o quê. Eu gostava de artes, mas estava naquela, se calhar ciências têm mais opções, não sei o quê. E então fiquei com aquele Pois também há uma pressão social mínima, não é? Ou alguma. Toda a gente vai para ciências, né? E os meus amigos vão todos para lá. Pois. Depois pensas naquela, se calhar artes, o que é que eu terei de opções? Na altura não tinha muita saída? Não havia muita saída, não havia muitas opções, tirando a arquitetura, que é o que o pessoal me falava, mas não parecia assim. Mas tu, por exemplo, tu já tinhas a coisa... já estavas desperto para a questão da animação ou ainda era só mais um encanto da magia dos filmes, não é? Era um bocado geral, não tinha... Já tinha experimentado um bocadinho de animação, banda desenhada, desenhos, mas nunca tive tipo a cena de animação. Sozinho, em casa, a ver outras coisas e a fazer. Criando. Foi nessa altura que eu comecei a mexer um bocadinho em 3D, comecei com o AutoCAD, que era na altura a primeira cena, mas rapidamente... Mas o AutoCAD é super específico também, não é? Rapidamente eu deixei o AutoCAD, porque aquilo era só tipo coordenadas para criar qualquer coisa, não é? Certo. Então passei pouco tempo depois havia um software que era na altura que era o Combustion,
Combustion. Disse que Combustion, que eu experimentei fazer uns efeitos. Era cenas de família, fazíamos tipo sketches e coisas giras entre família. Depois eu fazia tipo os genéricos aos efeitos e assim comecei também com o gostinho de criar essas E coisas. mas tu já tinhas em casa, sei lá, os teus pais já tinham alguma ligação com alguma coisa do género ou não? Não, eles acho que sempre, os meus pais sempre gostaram imenso de cinema e sempre vimos de imensos filmes. Ah, que fixe. E acho que isso foi passando para mim, essa cena de criar e fazer os filmes. Mas acho que tanto o meu pai é mais em engenharia, a minha mãe é mais. A minha mãe tem parte escrita também, é muito criativa nessa parte. E acho que também ela ajudou-me a puxar um bocadinho essa parte de animação, tipo brincar e o atuar e fazer sketch e brincadeiras. Acho que ela criava às vezes histórias e depois nós atuávamos as histórias um bocado tipo o Gato Fedorento, uma cena assim mais caseira. Ok. E filmavam? E filmávamos, temos lá alguns sketches em casa daqueles segredos guardados de família. Lindo. Tesourinhos. Por isso é que tu dizias as brincadeiras de família no Combustion era também nesse registro. Era todos nesse registro, realmente Portanto, eu ia, depois pegava nessas coisas de família e tentava adicionar efeitos especiais. Havia uma cena que filmámos num desfiladeirozinho que eu depois tentei inserir uns helicópteros, uns efeitos e tal, e isso foi puxando por mim o gosto em querer E esses criar. elementos já vinham com o programa? Eram coisas que Não, tu arranjavas? ias arranjar livrarias, um helicóptero. Era complicado, é que agora é fácil. Nessa Nessa altura não. Na altura havia um CD que tinha uma data de modelos que vinha, já não sei se aquilo vinha com um livro qualquer, 3D Cinemax, que era, mas tinha arranjado assim Lindo, ok. uns objetos e foi meter as texturas e tal e tentar fazer os efeitos especiais. Na altura eram muito cenas de efeitos especiais e tentar fazer match com live footage. Que fixe. E foi um bocadinho por aí, fui criando esse gostinho e acho que fui crescendo essa cena do 3D, de juntar o filme, Esse interesse. esse interesse. E depois, quando foi na altura de ir para a universidade, foi quando eu depois senti que o 3D ainda tinha aquela divergência, portanto eu dos 13 até aos 18 queria ser piloto da Força Aérea. Pois, exatamente, ok. Porque eu sempre tive uma cena que é, quando eu estou a trabalhar, eu não gosto de estar muito tempo ao computador parado, eu gosto muito de atividade física, e então tinha aquele conflito, tipo, queria fazer uma coisa que fosse mais mexida, mais dinâmica, Sim. e voar era uma coisa que eu gostava, e então sempre estava naquela, acho que prefiro um trabalho que não esteja a secretária. Então piloto. E depois, na altura, quando fui à Força Aérea, não pude entrar por causa dos óculos e da visão e não sei o quê. E isso ajudou-me, essa rejeição depois ajudou-me a ponderar melhor, tipo, espera aí, se calhar eu tenho aqui uma outra paixão. Aí pela outra via, exatamente, escolhes a outra via. Não sei o que eu gostava muito, andei a discutir isso também bastante com o meu pai, tentar perceber o que é que realmente poderia ser. E depois vi, ok, cinema, eu gosto bem de filmes. Agora estás a dizer isso, eu imagino-te piloto. Eu imagino o Sérgio piloto. Eu imagino. Acho que teria, às vezes imagino como é que teria sido a outra vida. Podemos fazer. Pronto. Podemos um dia destes simular como é que seria o percurso. Eu visto um fado e tal. Olha, fazemos um mocap, arranjamos os modelos. Fazemos aí uma versão Top Gun. Então, mas e então, tu fizeste liceu em artes, portanto fizeste... não fiz artes, fiz ciências. Fizeste ciências, desculpa. Apesar de tudo foi para ciências, Ok. E curtiste? Gostei, porque como eu sou bastante curioso, adorei aprender sobre biologia, física, matemática também. E eu, em termos de aprender, eu gosto bem de aprender tudo um pouco. Então eu curti bem o curso porque era muito também informativo e muita coisa fixe. Ia fazendo as minhas coisas de artes, tipo, fora da escola, por isso estava tranquilo como hobby. Nunca considerei como profissional. Ok. E estava um bocado, ok, então deixa-me lá ver ciências, o que é que isto vai dar, ou era piloto, ou era engenharia, mas estava a deixar o hobby para trás, e o hobby é que era a paixão. Ok, então fixe. Foi interessante que eu, no meio daquilo, adorei tirar as ciências e tudo, mas depois, no fim da decisão, o meu hobby é que era a minha paixão. E, portanto, estudaste aqui em Lisboa todo esse percurso e depois mesmo na faculdade, não é? Tu tenho aqui Belas Artes, primeiro, e depois Lusófona? Não, primeiro foi Lusófona. Lusófona foi onde eu tirei a licenciatura. Ok. Belas Artes, depois tirei mais tarde só um curso de alguns meses de ilustração. De ilustração, o curso, ok. Pensei que fosse também tarde. licenciatura. E que tal estas duas experiências? O que é que tu retiras?
foram boas. A Lusófona acho que foi toda a gente diz um pouco do mesmo, né? Quando tiras um curso de universidade é assim muito genérico, né? Nunca tens não é muito aprofundado em nenhuma área. Mas eu acho que a Lusófona para mim foi precisamente foi o que eu precisava naquela altura. Introduzi-me a montes de gente. Na altura eu estava sozinho no meu mundo 3D, né? E de repente tens tipo todo um mundo de pessoas que também gostam daquilo. E depois introduzi-me a várias áreas e foi fixe para ir explorando e tentando também perceber qual é que era o que é que eu mais gostava. E foi durante o curso que eu tive depois a cena de querer animar, de querer seguir animação. Ok, Portanto, cimentou mesmo essa... foi ali que tive mais o clique. Portanto, foi a Lusófona, a experimentação e exploração do curso, ajudou-me depois a E o curso que era de multimédia, não é? Portanto, ia pelo 3D também, como é que era? Ou ia por softwares? Tenho pena de não ter tido muito, porque houve uma coisa que aconteceu, nós estávamos a ir ao cinema e multimédia e tínhamos vários softwares diferentes para pós-produção, 3D, tínhamos um bocadinho de 3D Max na altura, era software de introdução, e tínhamos para aí uma ou duas disciplinas. E depois, durante o nosso terceiro ano foi quando surgiu o curso de animação na Lusófona, primeira vez. Pois, porque isto, entretanto, o curso que tu fazes na Lusófona é entre 2006 e 2009, não é? Portanto, já lá vai um tempo, ok. E, portanto, no último ano... o último ano foi quando apareceu o primeiro ano de animação do curso novo. Exatamente. Aí eu ainda fiquei, este é que era o curso que eu queria fazer. E agora troco, não troco, mas terceiro ano já estou no último, estava a trocar, tinha que voltar ao primeiro. Mas deu para perceber quando surgiu, não havia tanto 3D, depois começou a haver mais. Não apanhámos tanto quanto eu queria, mas já tinha um feeling que o 3D era o que eu... Pois, porque entretanto o 3D começa a cavalgar para todos os para o mercado, não é? Também, a ganhar terreno, exatamente. Ok. E então tu fizeste esse curso e depois foste fazer o que seria um curso extra então na Faculdade de Belas Artes de Ilustração. Portanto, mesmo assim ainda não tanto no 3D, mesmo no 2D, que ainda hoje é uma área que tu continuas a apesar de dominares bastante bem a 3D, continuas entusiasta e mais, não é? Já profissional. Mas já vamos lá. Entretanto, tu depois acabaste esse tal curso da Faculdade de Belas Artes e decidiste, agora é que eu vou aqui aprender animação 3D à série mesmo. É aqui, tipo, o que é que te acontece aqui para tu dizeres, pronto, agora o que é que vai, né? Foi um processo um bocadinho, o que me levou também a escolher animação na altura, quando eu estava no curso da Lusófona, a tal questão de que eu tinha dito, estou um bocadinho cansado só de computador, aquela tal conflito que eu tinha, e isto eram muitos trabalhos também, muitas disciplinas. Aquilo começou-me a levar a estar um bocadinho saturado do computador e então a começar a querer desenhar mais outra vez. E o desenho levou-me a começar a rever alguns filmes tradicionais da Disney e animação tradicional, desenho, etc. E aí é que comecei a ver as coisas de outra forma e houve ali qualquer coisa que clicou, especialmente com o filme do Aladdin, com o gênio da lâmpada e a animação que ele tinha, isso. E então ali qualquer coisa clicou, tipo, animação, isto, dar vida a desenhos e expressões e personagens deve ser espetacular, ok. E a partir daí foi nessa altura que eu recebi também, mandei vir um dossiezinho do Animation Mentor que eles distribuíam às pessoas com informação da escola, que foi quando na altura também a escola andava... Mandaste vir, quer dizer que estavas aqui em Lisboa, mas online via-se muito sobre isso e mandaste vir e eles tinham uma um fascículozinho com informação, tipo, se quisesses recebias e aquilo depois tinha informação sobre o curso. Eles mandavam aquilo quando? Dos Estados Unidos? Mandavam assim um packagezinho e eu, olha, na altura andei a pesquisar, vi o curso de Animation Mentor, aquilo soou-me qualquer coisa fixe, mandei vir, comecei a ficar entusiasmado. E a partir daí comecei a investigar cenas de animação e books que eu descobria da escola, outras coisas. Comprei o Survival Kit, né? Que é muito conhecido. Aí está ele, exato. O melhor livro de animação. E lembro de começar precisamente este livro a ler todos os dias no comboio, quando ia para casa, e comecei a ficar vidrado com a cena. Mas depois o salto para o curso em si ainda levou algum tempo, porque eu depois da Lusófona comecei a trabalhar num projeto de 3D, que era a Ilha do Ombi.
Por acaso não tenho aqui esse, acho eu. Yeah, esse foi o primeiro que eu saltei na altura. Isso era o quê? Tenho aqui umas empresas do vídeo, animais AVPL isso já foi na altura. e portanto, Bloom a 3D. seguir. Portanto, Yeah, estas. Ok. Essas foram a Isto é tudo seguir. em Portugal? Tudo em Portugal. Ok. São, Sim, tudo. portanto, estúdios que te conheceram o quê? Através da Lusófona, talvez? Ou dos contactos? Sim, foram contactos que eu fui fazendo. Tanto do vídeo era um amigo meu da Lusófona, que foi o que também que me arranjou na altura o contacto com o Big Storm, que era a empresa do Gombi. Depois a Animais foi um animador que também do meio, que éramos poucos na altura, fazia o curso, acho que se era no Nascimento, se era o iAnimate. E também tens aqui uma colaboração com a Nebula por volta dessa altura também, não é? A Nebula já não me lembro como é que eu cheguei lá, por acaso, mas também foi nessa altura a porta e uma cena para assim das pinturas. Sim. Bem tempo, E era 3D Max na altura também. Pois era, eles trabalhavam com 3D. E ok, pronto, então tu já na verdade antes deste Animation Mentor ou de decidires ir por Animation Mentor já tinhas feito alguns trabalhos, já tinha. Ok. E que é muito generalista talvez, ou não? No início, quando eu comecei no tal estúdio da Big Storm, eu comecei como iluminação e render, tive aí quase um ano nisso talvez, ou 6 meses, não lembro. E era o meu primeiro trabalho 3D, né? Portanto para mim já era espetacular. Claro. E depois dentro da própria empresa começaram-me a dar alguns shotzinhos de animação para corrigir, que vinham da equipa de animação. E olha, precisamos de arranjar este shotzinho e mudar algumas coisas. E ok, então eu ia fazer... Mas não era personagem ainda? Ou era um misto já, era com personagens. Aquilo também era, quase todos os shots tinham sempre alguns personagens. Boa. E eram coisinhas... Eu lembro-me dos primeiros, era tipo corrigir o overlap de um balde e o follow-through, um baldezinho só, né? E então comecei a curtir aquilo e a tentar tornar aquilo mais bonito. E eles começaram a dar por isso e depois optaram por mudar o departamento de animação para a nossa empresa e eu depois tornei-me animador lá. Ok. E aí comecei a animar episódios mesmo e pronto, depois comecei a fazer alguns storyboards para videoclipes também. Era uma equipa pequenina, então tínhamos também bastante input, fazíamos o storyboard, a animação. Ok. Quanto tempo é que tiveste lá? Tive lá 2 anos com eles. Ok, e foi a minha primeira introdução ao mundo da empresarial 3D. Depois, exatamente. Fixe. Uma empresa portuguesa, malta muito fixe. Portanto, esse foi os 2 primeiros anos e eu depois, ao fim desses 2 anos, senti que queria explorar mais coisas e outras empresas. Ser mais específico talvez? Não? Ok. Então aí é que foi depois de vídeos, animais. Ok. Aí dediquei-me como freelancer. E estavas como freelancer. E queria experimentar várias coisitas e clientes diferentes, empresas diferentes, tentar explorar. Lá está, como eu sempre fui bem curioso, não me chegava só estar numa empresa durante muito tempo, tinha que tipo, olha, agora quero experimentar isto, quero explorar aquilo, quero não sei o quê. Então foi um bocado por aí. Depois então fui fazendo coisitas aí já mais como generalista, assim. Portanto, freelancer já foi mais tipo, era bocadinhos de 3D, bocadinhos de 2D, ilustração, storyboard, efeitos, o que fosse surgindo. Pois, o que fosse aparecendo. Ok. Mas estavas bem com isso, convivias bem com isso? Tirando a parte dos rendimentos. O rendimento isso aí era diferente. Muito trabalho para pouco rendimento, não é? Ok. Essa era a parte chata. Mas nunca foste aldrabado, pois não? Cheguei a ser, A ver lá a tua pergunta que eu te faço, que eu também fui. Pois. Isso é uma pergunta que vem de Portugal. Exato. Não se deixem ser aldrabados. Eu não sei se agora ainda é assim. Não, eu acho que depende, não é? Não ponho as mãos no fogo, mas... Tens aí o... Não, agora estava aqui... Estou aqui a ver que tenho uma ferida. Está aqui registado todos os que não pagaram. Os nomes das pessoas em tatuados. Eu vou-te apanhar. Essa é a parte. A parte chata, mas é uma realidade. Eu, pelo menos, nunca mais me aconteceu, não é? Mas quando se é novato, às vezes, sei lá, as pessoas, têm escrúpulos, aproveitam-se. Ainda tive um cliente uma vez que disse, tu és jovem, pá, agora é a altura para te esforçar. Trabalhar sem dinheiro. Eu, como assim? Não faz sentido nenhum isso na minha perspectiva, né? Mas é aproveitar isso. Exato. Ainda temos um bocadinho uma mentalidade assim, mas pronto, mas enfim. Vai melhorando. E entretanto, pronto, tens esse percurso freelance e
decides fazer então Animation Mentor, não é? Não é durante, ou é durante o freelancing? Sim, foi um pouco. Ok. Ao fim desses 3 anos eu senti que não estava a ter os rendimentos. Epá, e houve ali um turning point para mim. Sempre que eu tinha uma rejeição na vida, tipo rejeição for séria, levou-me para um caminho melhor. E desta vez tive também uma rejeição, tinha ido na altura... Foi por essa altura que eu comecei a dar aulas na LSD, na Lisbon School of Design. Ok. Ou foi por aí, ou foi logo assim, ao mesmo tempo. E Pois tinha é. ido, fui à Odd School na altura, que ainda existia. Fui lá a uma entrevista para ser professor lá. E durante a entrevista, lembro-me muito bem, eles estavam a entrevistar e eu estava a falar de um bocado do meu percurso e não sei o quê. E como tinha feito todo um bocado de várias cenas, e eu estava a ser entrevistado pelo professor de animação, e o meu portfólio era assim um bocado mais generalista, né? Portanto tinha essas empresas todas. E eu a falar, também estava a falar de várias coisas, então eles sentiram que eu estava um bocadinho disperso e não estava focado numa única cena, especialização assim. E eu lembro-me, e fui rejeitado, portanto não me deram o trabalho na altura, e eu lembro-me de ir no comboio para casa a pensar, ok, fiquei um bocado assim, eles se calhar, eles disseram-me isto, se calhar tem alguma razão, será que eu tenho que me focar, porque realmente não estou a ter rendimentos, estou aqui um bocadinho em exploração, mas não há nada realmente concreto. E lembro-me depois em casa, tive a falar com os meus pais, com a minha irmã, um bocado, tentar que eles me ajudassem a perceber que tipo de pessoa é que eu realmente, o que é que eu gosto mesmo, ou o que é que eu poderia, quais são as minhas valências, o que é que eu me entusiasmo mais. E foi aí que eu decidi, olha, ok, então tenho que comprometer-me com uma cena, e a animação sempre foi a cena que teve sempre lá, experimentasse o que eu experimentasse, a animação era uma cena que eu gostava mesmo. E então foi nessa altura que eu disse, ok, então Animation Mentor, que eu já havia o package desde a Lusófona, se calhar está na altura de ser um investimento. Vamos agora se calhar apostar então só em animação, que é uma cena que eu acho que vou curtir, só o movimento e personagens disso. E então foi aí que eu decidi, tipo, ok, Animation Mentor, let's go. E isto era uma altura onde de facto o Animation Mentor era uma grande promessa, não era? Era assim uma coisa que a pessoa fazia e era quase uma garantia de que saísse dali, pelo menos era o que eles vendiam, a ideia que eles vendiam, que a pessoa saía dali daquele curso e ia imediatamente para as grandes... Bastantes possibilidades, era ainda 80% na altura, o que é? Pois, exatamente. E era o melhor curso que havia, mesmo, mas havia, quer dizer, é interessante ouvir essa história porque há uma série de coisas que são difíceis, porque por um lado, o mercado em Portugal pede que tu sejas polivalente, não é? Já numa situação difícil no mercado que é estranho ainda, que é meio novo, mas só... e tu tens que ter essa polivalência e depois não és bem pago, depois é assim toda uma coisa chata de se lidar com. E depois entrar num curso que é um curso online, que é outra coisa que se calhar não sei se a ti te afetava ou não, ou aos teus pais te afetava ou não, mas é sempre, não sei se nas alturas não fosse assim uma coisa um bocado diferente, depois não era barato propriamente, era um investimento considerável. Portanto, realmente é um... Bom, mas pelo visto não era questão para ti, pelo menos esta questão do online. Mas lembro-me que para mim era um sentir assim meio instável, sabes? Mais impessoal, mais... não, exato, sim, isso também mais impessoal, mas era meio risco, não é? Eu não sou propriamente assim muito pró-risco, não é? Portanto, mas... Ou seja, sentias que não era tão a sério como se fosse cá um curso assim mais... Ou poderia não levar a... Sim, exatamente, senti isso. Mas pronto, mas isto era até para tentar perceber se tu sentias essa dificuldade ou não. Não, com o online não, acho que... Não, pronto, acho ok. Eu acho que tanto fazia, porque o online ajudou o facto de não ter que sair daqui, né? E poder estar em contacto com profissionais das grandes empresas. Para mim, acho que sabendo que o Animation Mentor era dos melhores cursos de animação, era suficiente para mim. Ok, perfeito. Online ou não, tinha que ser aquele. Estava fechado. Aquele ou outro parecido. Então, E eu, pronto, era caro, mas na altura ainda tinha, como felizmente estava a ver com os meus pais, claro, não tinha gastos e tinha o dinheiro do trabalho feito, tudo que eu guardei, então apostei esses rendimentos. Perfeito, isso é sempre bom, é coletar e voltar a investir. Isso é muito importante. E aproveitar, pronto, aquilo que, como estamos e tal. Então, Animation Mentor foi 1 ano de curso, não? Foi 18 meses. Pronto, exatamente.
Muito fixe. Recomendarias hoje em dia? Recomendaria. Eu já não sei como é que é, né? Já vão há alguns anos. Na altura eu acabei em 2014, acho que já. Sim. Não sei como é que... Eu não sei se ainda é tão sólido como era, mas sim, pá, na altura recomendava super, 100%. porque aquilo era mesmo foco em animação pura. E pá, e tinhas os profissionais da Pixar, DreamWorks, a Disney a dar feedback, portanto era E como é que foi o a seguir, o pós-curso? Porque do curso tu depois fazes um reel, não é? Que usas para te depois lançar, para não é? lançar. Eu por acaso tive sorte, durante o curso eu criei o reel à mesma e cheguei a levar e mostrar alguns recrutas. Quando foi o graduation do curso, eu aproveitei, fui à América, fui ao CTN, lá em Burbank, na Califórnia, conhecer a malta do curso também, conhecer os professores e recrutas, e na altura levei o reel, ainda levei em DVD, ainda me lembro, levei um DVD, porque durante o curso eles diziam para gravarmos em DVD, não sei o quê, e eu cheguei lá com o DVD e era o único DVD, tipo, toda a gente tinha cartõezinhos, e eu tipo, boi arcaico, e eu, tenho aqui um DVD, se quiser, eles, não, deixa estar, então fica só com o e-mail, ok. Então ainda me lembro dessa situação, mas felizmente na altura, durante o curso, durante os últimos 2 semestres mais ou menos, portanto eu estava a ter um bom trabalho, estava a fazer o melhor possível, e um dos professores era da Sony na altura, um dos professores que eu tive no 4º trimestre. Da Sony Imageworks. Da Sony Imageworks. E pelos vistos a Sony estava à procura de animadores, e um dos locais aos quais eles iam ou perguntavam aos professores se eles conheciam alguém, eles iam buscar alguns alunos, e a oferta depois veio daí, portanto a Sony depois é que entrou em contacto comigo, e pronto, ele há de ter passado o meu contacto para eles, e foi assim que eu consegui. Não cheguei a ter que mostrar o reel imediatamente, recebi primeiro não a oferta, mas a proposta deles. Portanto, e isto foi em 2015, pouco depois de acabar Animation Mentor. Foi ali quase a acabar o Animation Mentor, yeah. Pois, quase a acabar, ainda por cima. Portanto, mesmo já estava o professor a... Sim, senhora, já tínhamos tinha finalizado o trimestre com ele, que já era Body Mechanics, não sei o quê, depois tinha o de Acting, e pronto, depois os professores vão passando também a palavra. E depois durante o curso também na altura fui selecionado também para o prémio que eles tinham, então isso tudo foi ajudando. O prémio do Animation Mentor de melhor ano do Mentor Choice Award. Não tinha aqui essa informação. Tá lá, parabéns. Mas, foi fixe, por isso tudo isso acho que também ajudou a cimentar o reconhecimento que eu tive na altura, e depois pronto, acabaram por ir lá. Eu na altura tive essa benesse, não tive que mostrar. Só depois na entrevista. Por ir lá, desculpa. Acabaram por ir lá buscar exatamente, ok, exatamente. E entretanto, tu, portanto, quer dizer, de repente tens a Sony Imageworks a ligar-te, a dizer, olha, bora, tenho aqui uma quantidade de filmes planeados, vamos trabalhar, e tu, bora. Foi só... Sony... Mais ou menos. Então não foi assim. Não, então isso foi... Pai, 1 ano por causa do Visa, não, estou obrigado. Não, primeiro foi giro porque eles mandaram tanto o e-mail, na altura não chegavam a ligar, ainda bem, porque eu ia estar completamente bloqueado a tentar falar inglês. Falar com eles, sim. Portanto mandaram um mail, não sei o quê, e era para o Hotel Transylvania, na altura acho que era o 2. Pois, Era o filme que eles estavam à procura de pessoal. Ali, mas é o 1, pois, ok. Era a sequela, acho que era o 2 na altura. Tem que encontrar. Então foi giro porque eles perguntaram, fizemos a entrevista, eu fiz a entrevista com o supervisor do Hotel Transylvania, e ainda, bem jovem, devia estar super nervoso, não tive essa noção. Aliás, eu sabia que estava, mas lembro-me que eles até me perguntaram no início da entrevista, olha, qual é que é o teu bolo preferido? E eu tipo, pergunta mais aleatória, né? Tipo, o meu bolo preferido, e eu tipo, bolo de canela, não sei o quê. E eles, ok, fixe. E então suponho que aquilo tenha sido para me relaxar um bocadinho. Pois, sim. Mas deve ter saído muito com um ar muito júnior. E então, passado um tempo, recebi um mail a dizer que não tinha entrado, que iam selecionar outras pessoas mais experientes. E que entravam depois em contato comigo. Será que não tinham receitas de bolo de canela? Se calhar. Eu acho que foi isso, porque a Sony nunca me deu aquele bolo de canela que eu pedi. Eu acho que... Se calhar, eles às vezes na Copa têm lá coisas, não é? Se calhar não tinham como. Vou mandar um mail para eles, porque ainda estão em falta. Manda-lhes uma receita, eu arranjo-te isso. Perfeito.
Ainda por cima, agora que falas nisso. Não é? Mas já, pá, foi engraçado porque, pronto, eles na altura rejeitaram-me, depois diziam qualquer coisa e eu, ok, provavelmente se calhar não vão dizer mais nada. Já estava a ficar entusiasmado, mas pronto, tudo bem. Finalizei o curso, etc. E depois, mais tarde, então, voltaram a entrar em contacto e aí precisavam de júniores para o Angry Birds. Ok. Aí foi uma altura em que foram contratar um monte de gente júnior, uma equipa nova, e então acalhou-me entrar mesmo nesse Ok. timing certo. Excelente. Aí é que foi o Então tu começaste com o Angry Birds, o filme Angry o Birds primeiro. foi o primeiro. Yeah. E depois, portanto, e aquilo como é que era? Era por projeto ou já era um contrato de olha, ficas agora connosco aqui X tempo? Era um contrato a termo incerto. Porque isto entretanto de Canadá, não é? De Canadá, yeah. Portanto, Depois, vens então, para aqui, a trabalhar connosco. yeah. Portanto, na altura depois fiz então a mudança para Vancouver, no Canadá. E tu já tinhas saído, Não, eu já tinha viajado, nunca tinha vivido fora, não. E como é que essa situação lidaste bem? Acho que dentro do que foi, acho que sim. Eu acho que estava super entusiasmado também com a cena de ir para um filme e ir para outro país, não sei o quê. Claro. E o entusiasmo acabou por ajudar a lidar com tudo o resto, que era sair do meu país, deixar a família para trás. Isso foi o que me custou mais. Os amigos a cá e tudo isso foi ali um bocado de conflito. Portanto, foi um bocadinho amargo o facto de ter que deixar tanta coisa para trás e o saltar para outro país. Portanto, estava um bocadinho entre misto de medo, excitement, né? Mas o entusiasmo foi mais eu na forte. minha cabeça eu quero bué trabalhar num filme e quero bué estar num estúdio e aprender e perceber como é que é. Portanto, independentemente do que quer que eu sinta de dúvidas, tem que ser Isto é o que o meu gut feeling é este. Yeah, tem que fazer isto. Tipo, não há nada que me mova. Tem mesmo que ser isto. Então, aí saltei. Custou todas as burocracias, né? Essas cenas normais. E o medo de estar num país novo. Não conheces ninguém, não conheces nada. É tudo um bocado... Mas, felizmente, Vancouver é super friendly. E é uma cultura também semelhante, quer dizer... É cidade também urbana. Exato. Portanto, tudo funciona bem. E as pessoas também são... não há pessoas estranheza, não é? No contacto. Sim, são mais... Não são tão calorosas como as portuguesas, né? Mais frias. Mas... Mesmo quando das conquistas, ou é... Quando as conquistas já são mais... Um bocadinho mais... Mas nunca tão... Mas não tens a cena dos abraços, por exemplo. Eu lembro no início, quando cheguei lá, ia dar 2 beijinhos, que é o nosso hábito, né? Pois. Normalmente as mulheres recuavam um bocado. As primeiras vezes eu fiquei, ok, isto é um não, então aqui não se faz isto. Está a rejeição, aprendeste. Todas as rejeições, pá, erros, falhas, é tudo sempre mega importante. É sempre assim. Por isso. Ok. E então, depois fiz o filme, correu bem, o Angry Birds? Uma experiência, imagino, quer dizer, também habituar-te ao que é toda a pipeline de um estúdio daquela dimensão, também seja uma novidade ou uma coisa não é, diferente. Era gigante. Profissionalizaste, no fundo, agora, a partir desse momento, sim, sentiste uma grande diferença daquilo que tinhas vindo da Animation Mentor ou não? Não, felizmente o curso preparou-nos mesmo muito bem. Eu lembro-me quando entrei nas 2 primeiras semanas lá na Sony, foram 2 de treino. Eles treinavam-nos com as ferramentas, como é que funcionavam as ferramentas, e depois davam-nos um exercíciozinho pequenino para fazermos e testarmos um bocadinho nos rigs, etc. E depois deram-nos logo alguns shots. E eu lembro-me nessa primeira semana, estava super estressado, né? Tipo, um júnior no meio de prósio, tipo, queres provar-te a ti próprio, né? Eu também consigo animar. E eu lembro-me que estávamos a animar um exercício que era só para tentar testar as ferramentas deles. Eu estava a fazer uma cena bem simples e ao meu lado estava tipo um animador já expert, tinha estado nos Avengers, não sei o quê. Fazer era o Red na altura e o Chuck tipo já a voar e não sei o quê com o Mortal e eu... Ia, man, isto é outra liga. Tipo, tu sentes o nível de animação. E via shots dos filmes, já estavam a ser animados e ficavas, onde é que eu, tipo, por um lado estavas tipo, onde é que eu me fui vou meter, provar né? aqui? Como é que isto é mesmo outro nível? Por outro lado estavas mega entusiasmado. Estou aqui dentro, portanto... Agora tenho que ir fazendo. E lembro-me que o Animation Mentor, todo o curso em si, a pipeline, a forma como eles ensinam a animar e a forma como estás sempre habituado a receber feedback e isso, preparou-me. Portanto, eu senti que era uma extensão do Animation Mentor, de certa forma, mas em estúdio. Portanto, foi fixe nesse sentido, senti-me mais seguro, um bocadito.
Estava-se, ok, isto é mais ou menos a mesma cena, o blocking, os processos todos, como é que se entrega, os dailies, eles falavam tudo Ok, isso. era Então, tudo muito foi só o sentir na pele, agora de repente na estás realidade, aqui agora dentro. estás mesmo real. E entretanto, quer dizer, o Angry Birds na verdade era um IP que ia ter uma dimensão brutal, não é? Porque não era? E sentiste alguma coisa diferente, ou quando sai o filme, ou quando, não é? Quando está cá fora, se calhar já estavas a trabalhar noutro, mas Já, quando sai já quando saiu já estava no outro. Não, mas pá, foi uma sensação brutal, porque era o meu primeiro filme, era uma cena, um sonho, né, que eu queria realizar. Aí eu lembro-me de ter ido ver com a equipa lá na altura, fomos a uma sala reservada para toda a equipa, e estávamos a ver, e foi giro ver, primeira vez, veres um filme em que todos os shots, tu conheces todos os shots e quem é que animou o quê. E é como se tu sentes uma irmandade, tipo, estás a ver os shots e estás tipo, ei, este foi aquele, não sei o quê, e fazes parte daquilo. E depois já estás à espera, olha, o meu vai passar agora. E é super fixe a sensação. Lembro-me de ter a sensação também é que os shots passam bem depressa. E eu tipo, já o meu shot, tive semanas nesta cena e já vazou em 2 segundos. E tens uma perspectiva muito dura, de certa forma, tipo, ok, isto é mesmo rápido, tipo, o que nós metemos aqui é mesmo importante, a clareza que nós colocamos, e começas a perceber um bocadinho algumas coisas de perspectiva de fora. Mas pá, a sensação é brutal. Eu lembro-me de chegar a casa, depois fui ver o filme sozinho para ter a sensação, para estar a absorver tudo outra vez. Aí com uma audiência, estava mais atento também à audiência, como é que eles iam reagindo, as crianças e isso, foi fixe. E eu lembro-me dessa vez também ter sentido, ok, isto conseguiste, tipo, foi quase um pep talk comigo, tipo, olha, conseguiste chegar aqui, conseguiste fazer isto, tipo, strong mesmo, accomplished, congrats, né? E foi a cena de sentir-te tipo, accomplished, ok, cool. Por isso foi fixe nesse sentido, foi grande a sensação. Primeiro filme, e foi um filme fixe que eu adorei trabalhar. Fixe. Por isso foi uma experiência super. Super fixe, gratificante. Ok, então e tu depois desse filme, a Sony o que é que te diz? Olha, Sérgio, não estás mal, estamos a curtir, vais ficar mais um tempo ou é sempre por mais um filme ou não tens? Normalmente vai sendo por projeto, portanto eles vão-te dando, olha, agora é este projeto e dão-te uma extensão de contrato até ao fim daquele projeto. E vai sendo assim, como é termo incerto, eles davam estas extensões. E isso fazia-te sentido de alguma forma ou não? Era como funcionava a indústria, portanto... Pois, claro. Não, mas digo depois se isso... Não, quer dizer, fazias o filme, estavas na fazia boa. porque eles dava para ter ideia, ou seja, eles acabavam um projeto e às vezes entre um projeto e outro não tinham nada a acontecer, então fazia sentido que depois tinham que deixar a pessoa sim, sair, não, né? e depois isso é, voltar sim, a contratar. pois é. Quer dizer, fazia sentido, não quer dizer que fosse uma coisa não, pois, agradável. Mas, exatamente, boa, para a né? pessoa é um bocadinho acima, fora de casa, uma coisa é estar em casa, está tudo garantido. Agora, pronto, tem que ficar aqui uns meses à espera, mas eu também sei que existe alguma sinergia entre os estúdios, e portanto, se há um que não tenha, depois o outro, não é? Podem ir trocando ou podem ir buscando, não sei o quê. E ali depois, Vancouver, em certos locais tens tantos estúdios que o pessoal conhece, sem almoço, e então pois, exatamente. É mesmo uma networking é mais rápido. Faz sempre... Ok, mas na verdade a Sony, entretanto, estava a curtir realmente e ficaste lá para mais uns quantos, não é? Portanto, vou só aqui dizer, portanto, Angry Birds, Storks, que eu por acaso não vi, no outro dia um amigo partilhou uma cena comigo, um colega, aliás, da profissão, partilhou comigo uma cena dos lobos, onde há muitos lobos uma torre e acumulam, não sei o quê. Isso é teu ou não? Não, eu por acaso não animei os lobos, não. Mas eu tenho que ver esse filme, muito fixe. É fixe, ok. É os cegonhas em português, acho eu, Storks. Smurfs, da Lost Village, não sei se isto é um, dois, eu por acaso tenho ali, não vi ainda, mas tenho que... É um que é todo mesmo de animação, é o mais assim... porque há uns, não, eu acho que depois, ok. É todo havia animação. Live action, né, que tinhas a conjugação. Tinhas era com o Barney, assim. Este era todo animação. Ok. Emoji Movie. Não sei se isto é cronologicamente, se está certo, mas pronto.
Na verdade estou a lê-los de trás para a frente, porque ok, agora vou opa. terminar no, no Ok. Spider-Man Into the Spider-Verse. Que é assim um grande filme também Yeah. e que foi o último que tu fizeste para a Sony, Para a com a Sony, Sony, foi. o último. Esse foi o último, yeah. Pronto, teve uma ótima review, teve Globo de Ouro, Oscar Oscar também, yeah. e pronto, um grande sucesso também Esse foi global, não é? big, yeah. Big. Esse foi. Mas a experiência como animador foi diferente dos demais, ou o que é que Sim, tu... cada filme tens uma experiência diferente por causa da equipa e do supervisor e do líder, conforme as pessoas. Acho que se as pessoas se mantiverem, a experiência acaba por às vezes ser um bocado mais idêntica. Cada um tinha. Mas vão mudando muito então, é isso? Vais mudando um pouco, sim. E quer dizer, o Spider-Verse em si foi um projeto completamente diferente do que era habitual. Tanto na Sony, pelo menos havia aquele processo mais ou menos normal, sempre e o mesmo tipo de estilo e render e animação mais naturalista. Os Storks eram um bocadinho mais cartoon, mas tudo se mantinha ali naquele mesmo estilo. Um O pouco. Angry Birds também, não? O Angry Birds também era assim mais caricatura naturalista, né? Mais Disney style, né? Quase. Mas depois o Spider-Verse foi o único na altura que saiu assim um bocadinho mais fora. Que foi tipo, era todo um estilo completamente diferente, depois toda a abordagem visual era muito diferente. E depois também a experiência que todos nós tivemos também era um bocadinho mais live action, VFX, quase. Os shots eram trabalhados mais um bocadinho mais quase como se fosse um filme de VFX, em que tens que fazer montes de versões e testes e mostrar e tens quase que fazer versões finais em spline e não há tanto blocking. E então era muitos takes, era muito realista, mas ao mesmo tempo com aquele estilo mais on twos, né? E muito anime também. Pois, a choppy, não é? Yeah. Porque, ou seja, o Spider-Verse também vem desafiar aqui um bocadinho o método, não é? Yeah. Não é? De animação. E depois, aliás, até influenciar o que depois aparece mais à frente, como seja Arcane ou tudo mais, não é? Mas, e outros tantos. Mas, portanto, também dos outros difere um bocado por causa disto, não é? Porque desafia a técnica, ou, não é? Foi mais experimental, né? Foi Isso. mais, na altura, eu lembro-me, disseram na altura que nós quando começámos a ver, eu estava nos emoji, e já estávamos um bocado também cansados dos emoji e foi um projeto assim um bocado mais complicado e também não muito motivador, né? Não estávamos a ver que o filme fosse ser assim uma grande coisa. E então estávamos assim todos um bocado cabisbaixo. E então a Sony tem X em X tempo mostra coisas de projetos que vêm a caminho, coisas novas, concept art, não sei o quê, para apresentar à equipa. E então apresentaram vários e na altura um era o do Spider-Verse, que não tinha nada a ver com o final, portanto era um concept art do Alberto Mielgo na altura, né? Que era uma abordagem bem diferente, mas mesmo assim já era super único, né? E eu tipo, a Spider-Man, que eu sempre fui fã de Spider-Man, e com este estilo visual isto parece-me ser uma cena bué da louca. E eu lembro-me na altura, estive a pedir, era com os recursos humanos que nós falámos na altura, tentar que eles que fossem inseridos, porque eles normalmente selecionavam-te para o próximo projeto, não eras tu que escolhias, mas naquele eu tipo, ok, espera, que este vai coisa neste que me vou chama, usar aqui o meu... vou tentar que me coloquem neste. E então lá fui falando com eles e tentando e explicando um bocadinho também que era um projeto mais de paixão e Spider-Man, não sei o quê. E então eventualmente o supervisor já tinha trabalhado com ele, ele aceitou-me para o projeto. E então lembro-me só nessas imagens de concept art e lembro-me depois no primeiro dia do Spider-Verse tivemos uma reunião com o nosso supervisor e ele mostrou-nos algumas coisas que já tinham sido feitas, testes, portanto toda a exploração que estavam a fazer para ser diferente, a aberração cromática também, coisas visuais. Pá, e estás tipo, esta cena vai ser mesmo boeda diferente. E tudo o que ele nos disse foi, olha, só precisamos, temos que tornar a animação mesmo cool, tipo, a cena deste projeto é ser tipo uma cena mesmo cool e não sei o quê. E então disseram-me que na altura os produtores, quando propuseram, olha, vamos fazer mais um filme do Homem-Aranha, mas só em animação. E eles disseram, ok, então se vai ser só animação, vamos fazer uma cena diferente do que já foi feito, não vamos fazer mais do mesmo. E então eles depois tentaram seguir então por este caminho de experimental. Da diferença e da experimental e tudo mais. E quando, quer dizer, agora tu estavas a referir essa questão das equipas mudarem, as equipas mudam porquê? Para estar mais em linha com o que é o filme,
No Spider-Verse, mas também nos outros, ou porque simplesmente é assim, ou porque... Eu acho que é um pouco, pode ser também, às vezes há supervisores que são mais indicados para certas coisas. Para o Spider-Verse, neste caso, o nosso foi bom nesse sentido. Mas eu acho que é porque a Sony está sempre a fazer vários projetos ao mesmo tempo. Tem para aí 3 filmes normalmente ao mesmo tempo. E então, se um supervisor está num filme, não pode ir para outro. Então colocam outro. E então tens sempre 3 ou 4 supervisores a serem... Pois, há ali passarem uma de rotatividade entre também. Um bocado mais por aí. Acho que é mais pela se está disponível ou não está a disponibilidade dos supervisores. Claro. E vai variando por aí. Depois os leads também variam, porque há supervisores que preferem alguns leads. Depois também tem a ver com a disponibilidade dos próprios animadores. Pois, leads, e darem-se, quer dizer, trabalharem melhor uns com os outros, ou... Há uns que gostam mais já daquele lead. Claro, exatamente. Ok. Muito bem, então, foi, imagino, uma boa experiência, o Spider-Verse, um ótimo resultado, claro. Mas tu dizes, no mas. Portanto, o Spider-Verse foi uma boa experiência, né? mas foi a experiência mais dura que eu tive até agora. Portanto, lembro-me que durante o projeto, o facto de também ser muito experimental, tal questão de termos que fazer muitas versões e versões e versões, estava a desgastar-nos um bocadinho. Estávamos a fazer crunch time, portanto, horas extra desde o início do projeto. Tivemos quase os 9 meses que eu tive um ano que eu estive lá, sempre a fazer horas extra e às vezes fim de semana. E depois refazer as mesmas, às vezes tínhamos que eliminar o nosso shot ao fim de 2 semanas, refazer outra vez. E então isso começa a desgastar, né? Pois estão, claro. E depois às vezes estávamos um bocado, como ele era muito experimental, às vezes nem os realizadores sabiam o que é que queriam. Depois tu vais lá, não sais da review sem saber o que é que tens de fazer. Às vezes ficámos perdidos, nem os nossos leads sabiam, então era um bocado tipo, olha, então... Estavas também a experimentar por aqui, e depois ias, olha, afinal Pois, mas depois não é bem por aqui, é sempre chato. E então isso acabou por castigar bastante. E então durante essa altura Spider-Verse e mais outros fatores de fora, foi quando eu tive um burnout, comecei a sentir, estava a ter desgaste completamente. Eu às vezes tirava um dia, um sick day, nós tínhamos tipo sick days para poder usar para se estivéssemos doentes, e eu às vezes tirava um só para descansar a cabeça, e sabia-me bué da bem só parar, e precisava daquilo, porque havia dias que parece que nem conseguias trabalhar. Tinhas que forçar-te. Estás tão tenso para ir estressado. E demos tudo. Nós queríamos que aquele projeto fosse o melhor possível e demos mesmo tudo. O problema é que depois o burnout e o desgaste acabou por me fazer, ok, já chega, preciso de parar e sinto bem saudades de Portugal, de família. Isto foi quanto tempo? Portanto, 2015 a 2018, 3 anos? Foi 3 anos, 3 anos e meio. Picos. No fim de 3 anos e meio, tipo, acho que está na altura, depois deste projeto, acho que vou parar um bocadinho e descansar, precisava de fazer reset. Já estava a ter também ataques de ansiedade, cenas à noite e não sei o quê, palpitações. Pois. E lembro-me quando regressei para parar, até me lembro desta cena, fiz um projeto pequenino ao fim de 2 meses com a Marina, que era uma amiga minha com quem já tinha trabalhado no Gombi, e era um projeto simples e com uma amiga, portanto estava tranquilo, mais relaxado. Mas lembro-me de abrir o Maia a primeira vez. Era o da água? Era o da aquametragem, exatamente. Aquametragem? E lembro-me que quando abri o Maia tive um disparo de ansiedade só de abrir o Maia. A associação que eu tinha, né, claro. Tipo de cena, eu ia, ok. Mas esse projeto foi fixe, ajudou-me a começar a ver que afinal as coisas até podiam ser animadas com calma, e até era fixe animar outra vez, e afinal se até logo o Maia, que é aquele cinzentão, não é? Que horror. Eu agora disseste isso. Que horror. Portanto, levas logo ali com freak-out, um susto, mas pronto, por isso decidi voltar por causa dessas condições todas, do que eu estava a sentir, assim, já chega a estar aqui tão longe, preciso de conforto familiar e de sol também. Sim, de pausa. Reset. Pausa assim prolongada, não é? Um dia livre de ciclo livre. Bruta. Okay. Só fazer nada. Boa, veste bem. E então, para não fazer nada, onde é que vens? Para Portugal? Ótimo. A maior parte das pessoas pensam dessa mesma forma. Muita gente vem pagar para nada. Temos aqui condições boas para isso. Para isso, exatamente. Podes ir para a praia, não sei o quê. Ok, então, portanto, vieste para Portugal, descansar um bocadinho, estar na boa, relaxar, sem abrir o Maia. E pronto, e então quando é que começaste outra vez? Tiveste assim um tempo, não há ter sido um gap year, mas se calhar uma coisa parecida? Foram ali 2 meses, até ter aquele trabalho depois com a Marina.
Foi o único que eu ok, aceitei. exatamente. Foi o único que eu aceitei porque era, pronto, que era uma amiga e era só com ela, portanto Ok. não havia grande pressão, era uma animação super simples. Sim, sim. E era um projeto fixe e eu quis ajudar também e participar. E então foi uma boa cena para gradualmente começar, devagarinho, a introduzir-me outra vez à animação. E depois a partir daí estive outra vez parado uns tempos. Decidi outra vez, ok, deixa-me parar um bocadinho outra vez. Aí vou fazendo coisitas minhas, Claro. outros projetos pequenitos, mas coisas minhas. E depois só mais Aí, tarde. aí começa outra vez o 2D um bocado Começa outra a vez, entrar, não yeah, é? yeah. Ok, ok, O 3 ok. estava a começar a saturar também um bocado. Claro. Tantos dias seguidos naquilo e horas. Mas E é então, engraçado, a animação nunca, quer dizer, não desaparece, não é? Porque yeah. acontece que as pessoas, eu por exemplo, a magia, por causa desse, às vezes, trabalho excessivo ou não sei o quê, começa a, não se dissolve totalmente, mas ela quer realmente, quer outros contextos talvez, como possa ser o Yeah. 2D, no meu caso se calhar estas conversas possam ser Ok, uma ok. forma Fixe. De de explorar continuar dentro da matéria, mas não no, não uma no cena. Maia ou não estás a ver? Yeah. Pronto. Cenas novas que espicassem outra Exato, vez o exato, bichinho, né? isso, exatamente, Yeah, exatamente. yeah. Sim, no fundo. Mas então o 2D começas Andava. a fazer, quer dizer, Yeah. porque não fazias tanto, não é? Não, eu na altura em que estava freelancer, fiz alguns projetozinhos de animação 2D e uma BD aqui ou ali, uma paginazinha só. E eu sempre que havia uma oportunidade de fazer algum projetozinho 2D, havia qualquer coisa que eu queria mesmo fazer aquilo, porque o facto de envolver desenho e há qualquer coisa que é mais rock comigo, o facto de ter desenho. E a animação também tem a mesma paixão, mas se envolver animação e desenho, então tem sempre qualquer coisa mais pura, de certa forma, para mim. E então, sempre que eu tinha alguma paragem ou oportunidade e que sentia que 3D estava um bocadinho cansado de 3D, lá ia procurar o desenho, ou 2D, ou outra cena qualquer assim. Ok. Yeah. E diz-me uma coisa, tu, mesmo assim, quer dizer, tu aqui já tens um currículo fantástico, portanto, continuas a ser um bocado procurado ou não? Sim, na altura, todos os contactos que eu fui fazendo, de vez em quando havia oportunidades, Davam iam para tentar comunicando. alguma coisa, olha Yeah, isto, olha aquilo. yeah, Pronto. E portanto, tu às tantas também tens de gerir, porque tens que trabalhar, tens que voltar a trabalhar de alguma yeah. forma, portanto também vais, eventualmente também aceitas outros trabalhos. Eu tenho aqui a seguir Little Zoo Studio, com quem fazes também aqui uma quantidade de projetos, nomeadamente um projeto para Love, Death and Robots, também um grande sucesso da Netflix, da Swarm, no caso. Cinemáticos para League of Legends, Valorant, Apex Legends Legacy, e uma quantidade de trabalhos aqui, se calhar que eu fiz aqui que há 2 anos, de repente, não. Foi 2 anos mais ou Trabalho. menos, sim. Por aí. Boa, ok. Yeah. Portanto, depois desse tempo voltaste a trabalhar, mas não com a intensidade, se calhar, Nunca mais. nunca mais com a intensidade. Nunca mais. Com aquela E desde cá de intensidade, não. Lisboa? Desde Sim. cá de Lisboa, yeah. Todos estes projetos que eu nomeei, Todos esses projetos, havia às vezes um ou outro dia que poderia ser um bocadinho mais intenso, mas nunca mais fiz mais do que overtime nem nada. mas sempre remote. Sempre remote, yeah. Ok, Portanto, fixe. a partir daí nunca mais. E isto era com pessoal que já te conhecia, ou novos, ou... Yeah, o Little Zoo na altura era um animador da Sony que eu conhecia e por acaso lembro-me exatamente do dia em que eu vi a oferta. Eu estava de férias e eu andava já a começar a pensar, ok, tenho que começar a trabalhar eventualmente em algum dia, né? E tenho que começar a procurar alguma coisa e ia procurando de vez em quando uma outra coisa, mas na altura fui de férias, fui de viagem com uns amigos e estávamos relaxados, pá, e um dia lembrei-me durante as férias, estava lá sentadinho num puff e fui ao Facebook e estava lá um post desse amigo meu, Little Zoo, estava a gostar de animadores, não sei o quê, olha, vou contactá-lo, não sei o quê, na altura, e depois entrevistaram e ok, fixe, então, vamos experimentar. E a partir daí fiquei com eles durante esses 2 anos a fazer esses projetinhos diferentes. Portanto, lembro foi assim uma cena também assim de achado de contacto também. E era um trabalho com alta qualidade outra vez, de feature. Pois, exato. Mas eles eram muito super porreiros também e estavam muito organizados, funcionam muito bem. E então nunca fazíamos mais do que era necessário. Era intenso as 8 horas, mas já estava a começar a sentir outra vez
a força, a energia toda para animar e tal, e também foi fixe voltar outra vez à carga high quality. Lembro os primeiros Isso, shots exato. que fiz já estavam assim um bocadinho muito fraquitos em relação ao que eu fazia, Ok. mas aos pouquinhos Rusty, mas depois gradualmente, foste... Uhum. depois fui aquecendo um bocadito outra vez. E pronto, e eu tenho aqui mais estudos Kimchi também fizeste Kafkas Doll, Póvoa da Concha por acaso não sei, nunca vi, mas nem vi, na verdade Kafkas Doll também não vi, mas tenho pena, tenho que ver. Não sei se estarão já online ou Esse é não. cómico, é um humor mórbido. São? O Os Kafka dois ou o não, Kafka? o Kafka é mais um drama. O Póvoa da Concha deve ser O da Concha é interessante assim isto. uma cena de humor mais mórbido. Tenho curiosidade. Que também é, o estúdio Kimchi também é de um português, não é? Que é o Bruno Simões. Também, mas português, mas não estou em Portugal, não é? Estou em Barcelona, se não me engano. Sim, portanto, também trabalho remotamente. Rocket Frames, tenho aqui este estúdio também. Um estúdio espanhol também, Ok. na altura para uma cena da Popota. Sério? Era para o continente e se eu não estou em erro, eles dividiam trabalho com o estúdio com a Kimchi? Nebula também. Com a Nebula? Era com o estúdio Kimchi. Com o estúdio Kimchi, pois. O estúdio Kimchi. Não, mas eu acho que a Nebula não estava envolvida nesse. Então se calhar esse não estava. Eu sei que o Rocket estava envolvido com o estúdio Era Kimchi. que era assim um estádio de futebol. E elas cantavam. Não sei quê. Esse é estúdio Kimchi, acho eu. A Nebula não conheço. Então é isso. Então foi através do estúdio Kimchi que eu também tive o contacto com eles. Ok. Eles precisavam. Então lá fui eu fechar o loop. Animei a Popota no início com a Nebula. E agora comecei a animar foste fechar o loop, exatamente, porque entretanto acontece que, pelo menos é o que eu tenho aqui a seguir, 2021, faz storyboard e 2D e animação 2D para uma abertura de créditos do documentário 72 horas antes, com a Bro Films, deve ser, não é? Da Vanessa Fernandes, que está muito fixe também. O documentário já é só por si, é muito interessante, não é? E eu agora tive a oportunidade de rever o opening titles. Eu deixei aí nos links na descrição para ver. E que pronto, já não me lembrava do que era o documentário, eu ouvi um bocadinho do documentário num vídeo solto e depois vi os créditos e realmente, ok, forte, muito fixe, muito forte. Tu fizeste tudo? Sim, nessa altura não fui eu tudo, fui eu e a minha irmã. Tanto esse também foi um projeto giro, foi um projeto web fixe foi um amigo meu, de giro como é que a vida às vezes faz estas cenas. Era um amigo meu que eu conheci no Kung Fu em 2012 ou 2010, para aí, fazíamos Kung Fu na altura juntos, e falámos de cinema porque ele queria ser realizador e fazer filmes tipo Peter Jackson e não sei o quê. Essa parte física nunca abandonaste, fizeste sempre coisas, quer dizer, Kung Fu em 2012, mas se calhar sempre atividades, ok. Sim, isso nunca larguei. Sempre desporto, atividade, isso sempre, é o que me equilibra também um bocado os dois. Claro. E então foi fixe porque nós conhecemos na altura, falámos bué de cinema e tínhamos esta paixão os dois, partilhámos bué cenas e depois eu dizia, olha, um dia vou trabalhar, acho que era um filme de animação, e ele, um dia vou ser realizador, não sei o quê. E ele agora é realizador. Como é que ele tinha esse projeto, Miguel Saraiva. Ok. E a tua irmã, Sara? Minha irmã, Sara Dias. Exato. Também ilustradora. Também, design, ilustradora e pintura digital. Exato. Design também. Faz todo também um bocado dessa área. Tudo o que é cores, ela tipo top. Vai estar aí. Pensar. Não. Fixe. Ótimo. Então, Sara Dias. Vai aparecer, exatamente. Então foi fixe, porque apareceu, foi mais nessa altura, ele telefonou-me, olha Sérgio, lembrou-se de mim, da animação, não sei o quê, olha, tenho aqui um projeto, gostava de animador 2D e tal, o que é que achas? E eu, aí é bacana, vamos agora trabalhar juntos ao fim de tantos anos, vamos finalmente trabalhar juntos, então, bora lá. E depois era uma cena de desporto e Jogos Olímpicos. Sim, Jogos Olímpicos, exatamente. Que eu gosto ainda por cima. Então, bora lá. E então foi um projeto bué da fixe, um bué intenso também, mas foi fixe. Eu fazia animação e storyboard, a minha irmã fazia color scripts, design e a pintura digital de background, portanto background design, não sei o quê. Então ela fez um trabalho brutal. E então os dois trabalhamos muito bem, temos uma mentalidade parecida, o Miguel Saraiva também, ele e a Lígia, tanto a mulher, eram os dois realizadores, e então trabalhámos todos super bem, estávamos todos em sintonia, então aquilo fluiu muito bem e foi bem fixe, foi uma grande experiência. Isso é ótimo. E 2D ainda por cima, estava todo desenhar 8 horas por dia. De casa também? De casa foi tudo remoto. Foram 2 meses mais ou menos, fizemos os 4 episódios mais o genérico. Ok. Digital, claro.
Tudo digital. Pois. é. Eu, entretanto, por acaso tenho aqui, porque tu tens softwares, tens Maya, 3D Studio Max, Toon Boom, Harmony, TV Paint, Photoshop, After Effects, Premiere. Portanto, o 2D fazias aqui no Toon Boom? Nesse projeto fiz no Toon Boom, sim. Ok. Na altura era mais Toon Boom. Ok. Agora é que tenho explorado um bocadinho o TV Paint. Ok. Depois, Porque também nos Art Skills acabei por pôr aqui porque achei, pronto, porque realmente a pessoa apresenta-te como 3D ou Senior Character Animator ou animador de personagens, mas é na verdade, pronto, 3D animador de personagens, 2D, design e ilustração e storyboard também. Portanto, sim, também é um mega fixe. profissional, mas fui fazendo aqui. Mas ok. Entretanto, tu a seguir voltas, não sei se a enviar ou a ser chamado, desta vez para um grande estúdio também francês, que é a Illumination, não é? Yeah. Para fazer o Gru Mal Disposto 4, ou o Gru Malvado, já nem sei, vi tantas... Eu acho que é o Mal Disposto, diria. É o Mal Disposto acho também, acho que é. Vi Malvado, não sei o quê, mas pronto. É capaz. Tiveste 2 anos? Foram quase 2 anos, sim. Foi só esse projeto? Foi só esse projeto. Ok. Yeah. Depois, na altura, eu acabei esse projeto... Nesse caso, foste para lá, já não foi remoto? Foi remoto. Remoto também? Remoto também. Estes anos quando você é assim, quando você é assim uma liga, quando é assim uma liga. Esse por acaso foi fixe. Foi. Ter a oportunidade ainda por cima de ser remoto. Foi muito bacana. Yeah. Muito fixe mesmo. Super, não é muita gente, não é? Não, na altura eles só até faziam remoto mais ao pessoal de França, porque estavam lá, ou híbrido, mas neste caso deram-me essa... E quem é que chega Foste tu que enviaste? Não, foi um amigo meu que trabalhava lá na Illumination também, um animador. Se eu não tenho erro, ele não que conheceste Canadá, por exemplo? Ou... Não, era um animador português, tanto o Cristiano Morato, ou foi o Cristiano Morato, ou foi o Rodrigo Costa, portanto eles ambos estavam lá. Ok, claro. Eu estou a assumir que teria sido um deles, não cheguei nunca a confirmar com eles. Depois tenho aqui um estúdio, acho que é o Circus, ou então Circus, é mesmo, sim, não é mesmo o circo, não. Não. Eu depois optei para malabarismo, era a minha Podia ser, podia estar com saudades da parte. Eu tive para a parte do 3D e do computador, que era mexer. Esse um gajo explora. Não, podia ser. Ok, isto é um estúdio também. É um estúdio francês. Eles fizeram, tiveram a fazer aquele filme da bailarina, era um filme francês que teve também. E mais outras, e tem algumas séries também à televisão, e depois produzem algum conteúdo para outro tipo de séries, ou acabam por fazer um bocadinho quando distribuem este trabalho de um projeto qualquer. Eles são uma das empresas que preenchem e fazem algum desse trabalho, ou anúncios, essas cenas também. Ok. Mas foi fixe também. Pronto, depois finalmente Sunrise Animation na África do Sul, não é? Que foi também uma experiência que boa. Foi fixe. Porque também te permitiu viajar, não é? Ir ou... Aproveitei para ir visitar. Apesar de ser remoto outra vez, mas pudeste visitar o estúdio também. Sim, e trabalhar por lá. Essa opção. Isso é fixe, foi fixe. E foi altamente, também fizeste lá uma lesão que não se vê, não se vai ver em câmara, mas foi lá, não foi? Foi lá, lesão na testa. O que é que tu dizias que um tubarão te tinha... Não, foi uma luta com um tubarão. Foi uma luta com um tubarão, tinhas aqui uma ferida só na cabeça. Exato. Passou aqui a verbatana. Sempre na animação. Tem que ser, pá. Tem que ser. Pá, uma história de lá com a prancha, da tua própria prancha, não pareceu tão fixe. Pois, exato, é mais... Mas tiveste mal, não foi? Tiveste meio esqueceste como é que é? Não, na altura eu levei com a pancada, senti a cena. Portanto, foste surfar na África do Sul? Fui surfar, ainda estava a aprender a surfar. Tinha surfado para aí, há 3 vezes ou 4 antes de ir para lá. Pá, e cá, estava a aprender ainda no início. Ok. E então depois quando cheguei lá, fui... bora surfar, mas com os prós, né? Tipo, todos já estavam habituados. E então... É assim que se cresce, pá. Eu fui que disseram, olha, man up, bora, não sei o quê. Ok, bora lá. E primeiro dia correu ok, tudo bem. Depois em cima a prancha já era das pranchas novas, duras, já não é aquelas de iniciante que tem uma esponja. Ok. Já é mesmo prancha. E então foi o terceiro dia que fui para lá, foi uma manhã, 6 da manhã, não havia mais ninguém na água. Só nós os 4 malucos, e eu fui porque eles diziam que ia estar a boas ondas, ok, está-se bem. Pai, mas estava bué da ondulação e muita espuma, muito turbulento a água.
E então eles na boa foram remando, passaram para lá, foram lá para o fundo da água, lá mais longe da costa, e eu, pá, eu de fora devia parecer tipo sei lá, um Ragdoll. pinguim, só abanava e eu não passava do mesmo sítio, era só levava com espuma, e eu não conseguia nem passar por baixo da onda, bué da pouca prática. Então eu, ok, se calhar vou virar aqui e vou apanhar esta espuma e tentar levantar-me para treinar. Pá, e nesta mistura, nesta cena, foi quando eu larguei a prancha e uma das ondas, quando eu virei, uma das ondas empurrou-me a prancha e levei com a prancha na tal. Mas lembro-me na altura, levei, senti a pancada, mas não senti, sentia, até trinquei os dentes, né? Quando Sim. Senti assim uma cena, mas fiquei ok, assim, ok, chocalha, acho que está tudo ok, vamos continuar. E depois é que eu vi o sangue a pingar na prancha. E aí eu, ok, então deve estar qualquer coisa aqui. Depois faço assim, tipo, a mão toda cheia de sangue. Ok, isto se calhar não é bom. Estar aqui. Eu lembro o primeiro pensamento que eu tive na altura foi tipo, aí, a grande da porcaria, ainda agora entrei na água, nem sequer surfei uma porcaria de uma onda. Não e consigo já passar da onda. Nem consigo passar da onda, não me digas que eu tenho que sair da água. Fogo, ok. Então lá me virei e depois lembrei-me, supostamente pode haver tubarões aqui, provavelmente não haveria. Sangue, tubarões, se calhar não saí já da água, sei lá. Depois entrei tudo na cabeça, né? Pronto, e depois saí da água. Não cheguei a ficar às 11, portanto estive ok sempre. Depois andei ali o resto da manhã a tentar ir buscar. Mas o que é que foi então? Mas cozeram, então assim havia assim uma coisa. Portanto, aquilo abriu, fez um corte, né? E depois fui metendo alguns remédios durante a manhã. Remédios? Remendos. Remendos. Depois, na altura, eram 6 da manhã, então todas as lojas estavam fechadas, não havia lifeguards, não havia nada. Então lembro de ir ao Starbucks. E os prós ficaram a surfar? Eles estavam lá, ninguém me viu, né? Eu podia estar aqui a morrer. Eles depois sentiram-se bem mal e também não consegui fazer nenhum sinal. E pá, fui-me tentando também safar porque havia um monte de gente na praia e algumas pessoas. Eu só via as pessoas olhavam para mim, depois ficavam, o que é que te aconteceu? E opa, graças, isto deve ser mesmo mau. Eu não vejo nada, só vejo sangue. E pronto, depois fui andando por ali a tentar buscar gelo de uma gelataria, kits de emergência e gás, não sei o quê. E depois, eventualmente, mais tarde, então fui a uma clínica, o estúdio marcou a consulta e fizeram depois 5 pontos. Mais tarde já depois da manhã ainda fui depois tomar banho, a casa do meu líder, não sei o quê, e eles depois meteram-me lá um ganda pince. E pronto, depois fui andando. Aqueles pelos quadrados. Um ganda... meteu uma ligadura, parecia tipo um ramo, né? Uma ganda ligadura, só o cabelo ponto de fora. Depois partilhas uma fotografia ou não? Tens fotografia? Tenho, posso mandar. Essas são fixe. Tenho uma mesmo a fazer, porque eles depois começaram-se todos, quando eles chegaram, quando eu depois já estava um bocadinho melhor, ao fim de país, que era quase uma hora, eles entretanto fiz sinal, eles voltaram. Eu também não queria que eles parassem de surfar, eu assim, se calhar se eu for aguentando isto, pelo menos eles vão aproveitando amanhã, não quero estragar-lhes amanhã já. E então depois quando eles vieram, eles tipo, não sei o que é que se passou, depois começaram a contar todas as lesões que eles já fizeram no surf e não sei o quê, e a rir-se, olha, vamos tirar uma foto contigo, Sérgio, e eu tirasse fixe, e tipo, alta ferida a sangrar, um dia normal de surf. Exato. Então foi fixe, depois era só galhar e brincar com a cena. Claro. Olha, duas coisas. Uma é, queria-te perguntar, como instrutor de animação na LSD, experiência fixe? Altamente, top. Dar aulas é fixe, uma cena que curtes, porque curtes, tanto é que fazes já desde 2014, tenho aqui até... É isso. Até o momento, mas o momento agora vai mudar, não é? Sim. Portanto, vais deixar de dar aulas. Como é o local. E podes dizer para onde é que vais? Para onde é que eu vou agora? Sim, exatamente. Sim. Agora vou para a Austrália, para Sydney, a trabalhar nos estúdios da Netflix. Por isso não poderei estar aqui a dar as aulas. A dar aulas. Mas isso é uma grande, também, pronto, é uma grande cena, parabéns. Obrigado. Essa ida agora. Netflix e pá, olha, desejo-te o melhor. Obrigado. O melhor que puder. Uma nova aventura, sem dúvida. Exatamente. Também vais surfar para a Austrália. Pois não é lá que surfo. Sim, acho que sim. Eu tenho que ver as condições primeiro, porque ouvi dizer que também há lá tubarões. E talvez a tua imaginação se torne real. Eu sei que já lutei contra um tubarão, e supostamente, e só sei com um corte na testa, mas que há convém praticar um bocado mais. Tens que ir surfar com uma jaula daquela à volta, protegido. Não vai acontecer nada, com uma armadura, se calhar, mas
vai ser brutal, pesado. meu. Olha, pá, Vamos ver como é que corre. muito boa Nova sorte com aventura. tudo isso, então. Eu acho que agora podia ser então uma fase onde nós entramos aqui naquilo que tem aqui este título, que é Assuntos Diversos, Uhum. e que começa por eu pedir-te uma contribuição com a opinião acerca da inteligência artificial. Ok? Ok. Pronto. Mas antes dessa opinião, fazemos aqui um pequeno jogo, que é então com os tais memes, Ok. foram Ok. previamente escolhidos a dedo. Ok. E portanto, tu, se não te importas, vês os memes e escolhes posso ver um agora? que melhor represente, exatamente, melhor Ok. represente como é que tu te sentes em relação ao AI. Ao AI. AIA. Oh, Exatamente. xixi. Ok? Podes Ok, escolher ok. aí um, toma o teu tempo. Ora bem, ora bem. Epá, eles são todos bons de certa forma, deixa lá ver. Estes se calhar não. Eu vou começar Portanto, pelos é nãos. como tu te sentes em relação à temática ou até. Pronto, exato, em relação à temática. Já que é agora um assunto tão Ora, eu acho querido. que a que melhor talvez descreva tanto uma como outra, mas diria Mas que pode podes ser escolher duas, duas. ou podes pôr em contexto, estás a ver? Ok, O que é que ok, tu então queres dizer eu agora, depois explicas. diria que esta. I think it's okay. I think. Yeah, portanto, esta também acho que acaba por reforçar um bocadinho a cena. Duvidoso, não I é? don't know. Ambas Yeah, são duvidosas, mas é yeah, tipo yeah, ok, não é? yeah. É tipo, acho que é ok. Eu adoro Por isto. isso. Adoro. São Mas memes este é bem assim, fixe. São memes bem este é fixe. mais tipo meio malandro, não é? É Yeah. tipo O que é que será que vai sair daqui do AI? Sim, diria que o primeiro. desconfiado, mas tipo interessado. Parece. Yeah. O que é que Ok, será que vai sair daqui? Yeah. Bons ok. memes, bons memes. E então, e o que é que tu achas assim? Tens assim alguma Portanto, é um bocado isso, desta né? reação? Porque tenho ouvido várias coisas divergentes, é difícil às vezes ter uma opinião exatamente pá, absoluta, né? Tipo, o que é que tu sentes, mas Pode mudar, não é? porque Também, pode pode ir mudar, mudando. está Pois. tudo a evoluir bem depressa. Isso para mim é um bocadinho assustador. Não sinto que até agora, portanto, tenho sentido que é uma ferramenta super. Aliás, eu uso, por exemplo, o ChatGPT todos os dias, né? E epá, é super útil, mesmo super útil. E acho que realmente o facilitismo que isto está a trazer, em termos de ferramenta, em termos de tudo, vai ser cada vez mais usado para tudo. E acho que realmente, como ferramenta e reduzir muito trabalho automatizado e muitas coisas que tu não queres fazer, se calhar rotoscopias e coisas chatas e não sei o quê, é bem fixe. E acelera um bocado o processo e também acho que dá mais oportunidade a montes de pessoas independentes de fazer coisas que não, se calhar, Concordo, pois. não fariam de outra De outra forma, forma, só não grandes teriam os estúdios. recursos para fazer, exatamente. Portanto, abres mais o leque para toda a gente. Democratizas as ferramentas Essas e ferramentas. conseguir essas coisas, sim, sim. Portanto, é mesmo isso. Depois o outro lado, por um lado acho que esse tem esse lado super benéfico, super fixe. Por outro lado, a única cena que realmente assusta-me um bocadinho, eu não vi ainda, sei que há alguns trabalhos, especialmente júniores, estão a ser, não estão a haver tantos júniores ou tanta contratação, ou estão a ser, em algumas áreas, certos júniores estão a ser deixados de parte, porque às vezes não são necessários com algumas, por causa de ferramentas de AI. Não sinta que na nossa indústria de animação, de feature, ainda tenha feito grande efeito o AI. Em algum outro departamento, sei que alguns estúdios contrataram coisas de AI, mas acabam por não usá-las tanto como achavam que iam usar. Portanto, ainda não vejo propriamente a ameaça que se calhar se fala muito. Assusta-me um bocadinho as ferramentas novas, que algumas, o facto de estás a falar um bocadinho, tipo o Motion, o Move AI, não era que estás a falar? Move AI, é. Coisas dessas Sim, mas houve lá, pronto, sim, claro. mas que são quase, não diria que vão substituir, por exemplo, nós na Sunrise estávamos a usar ferramentas, por exemplo, dessas já para animar personagens de fundo, que normalmente ninguém quer fazer os personagens, são um bocado mais tipo, são coisinhas que mais de background, coisinhas muito secundárias, que normalmente, lá está, júniores fariam esse trabalho, e aí o Os AI, crowds, não é? crowds e etc. E aí já estamos a usar AI para fazer esse trabalho. E eu acho que aí
pronto, lá está, é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo já está a substituir se calhar algum trabalho. Agora, não acho que vai chegar ao ponto de substituir o nosso trabalho, pelo menos de animação, de alta qualidade, porque tem muita performance envolvida, tem muita coisa, pelo menos até lá, não sei se chegará ou não, não sei, mas tem muita coisa humana envolvida, muito processo criativo, Isso, processo muito criativo. desenvolvimento. E também tem o teu feeling, tipo, tu estás a animar, tu sabes o que é que tens de colocar pela tua experiência vivida, Claro, né? claro. E tem sensibilidade humana, tem muita coisa envolvida que eu acho que o AI ainda não traz, ele não tem consciência para ter essa capacidade. Agora, se vai lá chegar, Pois, é tudo um bocadinho incerto, portanto assusta-me um bocadinho por esse lado, não sei, porque está tudo a desenvolver-se um bocadinho rápido, né? Tipo, AI, robótica e tudo. Não pois sei. ainda, ou seja, ainda não está lá, mas o que é facto é que como se tem desenvolvido rápido, vamos lá ver um bocado, não é? Vamos o ver que é que vem nos próximos anos, né? Mas já, para já como ferramenta, pá, é fixe, bastante fixe realmente, e facilita muitas coisas. Ok, muito bem. Olha, tenho aqui então depois o pedido de dicas que se pensa serem relevantes ao desenvolvimento da carreira enquanto pessoa profissional, como por exemplo métodos de trabalho, consciência de trabalho em equipa ao singular. Enfim, aqui alguma indicação que tu pudesses dar, esquece tudo isto que eu disse, mas o que te apeteça dizer em relação a dicas que tu pudesses dar à malta nova, lá está. Malta nova. Normalmente há três coisas, duas ou três que eu costumo dizer, portanto, uma delas é sempre uma das mais faladas, né? Trabalharem, se é uma coisa que realmente gostam de fazer ou querem fazer, é trabalharem nisso. Não diria que tem. Eu sou um bocadinho contra o work hard, sou mais tipo a favor do work efficient. Eu acho que mesmo durante o curso de investimento e durante as minhas épocas mais produtivas de animação, nunca tive que fazer nem noites, nem overtime, porque mantinha uma vida mais equilibrada e acho que esse equilíbrio é que me trazia mais benefícios na animação. Às vezes, obviamente, temos que trabalhar um bocadinho mais duro, portanto, acho que a organização no trabalho, acho que é o mais eficiente, tipo, afiar o machado antes de o usar, tornar as coisas mais eficientes primeiro. Portanto, nesse sentido, tentar organizar, planear bem o que vamos fazer, organizar bem o trabalho e depois criar um portfólio bom, né? Trabalhar nisso no que gostamos. E a segunda coisa que eu costumo dizer é a atitude, tipo, acho que é a atitude, o teu trabalho ser muito bom vai ser ótimo no início para arranjar os primeiros trabalhos, obviamente, mas depois de estares dentro da indústria, o que eu acho que te vai manter é a pessoa que tu és, não só o trabalho, porque eu via muitos casos em que havia animadores muito bons, mas eram pessoas terríveis e ninguém queria trabalhar com eles. E ficava-se cá um animador não tão bom, mas que era muito mais colaborativo. Easy going, sim. Portanto, a atitude acho que é das coisas mais importantes nesta indústria e provavelmente em maior parte delas. Ser uma pessoa colaborativa, ser uma pessoa amigável, tentar ajudar, tentar participar, não estarmos só fechados no nosso mundo e sermos Arrogantes, etc. Portanto, ser uma boa pessoa de forma geral e ter uma atitude, se estamos a receber feedback, não é o nosso projeto, se estamos a receber coisas, é aceitar, tentar trabalhar com elas e ser profissionais nesse sentido. Isso acho que é o que te vai ajudar a manter durante isso, que é também conseguir, obviamente, o primeiro trabalho. E a terceira coisa que eu normalmente refiro portanto, é um bocado de portfólio e organização, a atitude e networking. Acho que é o mais importante depois. Portanto, mantendo... ir a sítios, ir a festivais, ir a... Estar sempre a conhecer malta nova. Mesmo digitalmente até. E mesmo pessoas que já conheces, se calhar, do meio, tentar manter o contacto com as pessoas, etc. Claro. Acho que é super importante estar... normalmente começamos como artistas em casa, né? A ver uma cena, mas o nosso trabalho não sai dali se nós não metemos cá fora, né? Não, pois o trabalho até pode sair, não é? Mas depois a pessoa também, porque isso faz a diferença, não é? Com quem trabalhamos faz um bocado a diferença do que só o trabalho em si ou o shot ou não sei o quê, não é? Depois essas pessoas é que também passam a palavra, né? E o reconhecimento, vais ganhando esse reconhecimento também por ir e fica na memória das pessoas, não é? Um shot que eu vejo online
ok, vi, mas não fica tanto na memória como conhecer uma pessoa, ou até conhecer a pessoa daquele shot. Exato, Se por exato. acrescento eu ainda conheço a pessoa e ainda me contou uma piada, mesmo que seca, não estou a gozar. Mas, Eu gosto muito mas quer dessas dizer, se a piadas pessoa secas, por isso. aparece, exato, Acho que se a pessoa aparece, pode ser relevante. Sim, sem dúvida. Depois associas a E até pessoa porque treinam também o lado de que são os social skills, que foi o segundo ponto que tu disseste, não é? Exato. Que é porque ao conviver com os outros nós também nos conhecemos um bocadinho melhor e conhecemos pronto, como lidar com pessoas, não é? Porque às vezes, lá está, estarmos em casa fechados, depois não sabemos lidar com pessoas, não é? Somos é isso. Não bichos tens do mato, não é? E até ajuda depois também a inspirar-te e a ter uma comunidade. É fixe. Exatamente. Olha, tenho aqui então aquela coisa do que se propõe que se traga alguma coisa de casa. Ok. E eu queria saber o que é que tu trouxeste, estou muito Ok, curioso. então vamos lá ver. Eu não sei quantos artigos é que tu querias, então Não, o que tu quisesses. trouxe aqui. Vieram aqui protegidos, que era não haver problemas. Ok, então, primeira coisa que eu Veio de trouxe... fora. Não. Encomendei de propósito para hoje, para a conversa. Exato. Então, a primeira coisa que eu me lembrei foi o meu primeiro livro de 3D, que era Lindo. do 3D Max. Curso completo. João Santos, João Barata. Olha, tens aí à tua esquerda, tens aí uma coisa que diz 3ds Max. Vê lá de quem é que são. É que eu estava a ver São dos exatamente mesmos agora. autores, Exato mesmo, João Santos e João Barata. E FCA, era a editora. É que eu há bocado Mesma olhei para editora, aqui então. assim, e não me digas, olha, ela até Tão bom. Portanto, isto há de ter sido... O teu há de ser o primeiro, se calhar, então? Não, nem sei. Não Nem faço sequer ideia. tem versão ainda. Não, pois. capaz de ser ainda. Curso completo. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, só que este é o 4. Aquele, 4, se calhar, é o primeiro, ainda Pois mais não sei, original. na verdade não. Brutal. Então, olha... Está aí. Estamos sincronizar. mais próximos. Estamos mais próximos agora. Por isso, olha, este foi o livro na altura, quando eu comecei a estudar, a ter interesse por 3D. Comprei isto no Caleidoscópio, ali no Campo Grande, quando via. E pai, fui para casa e andava a ler. Deixa-me ver, porque estes livros abres isto até cais para o lado, não é? Não apetece nem um bocadinho. É que é. Pois. Não, eles são válidos. Completamente. Na altura, mais possível. isso era o nosso YouTube quase, né? Tipo, era ler isso tudo, depois era seguir os passos todos dos tutoriais e tinha. E imagina o pessoal que escreveu isto. Que eles não tiveram que e agora vais a este menu e vais não sei o quê. Uma paciência brutal. E meteu os ícones todos. Mas isto não apetece nada. Isto não apetece nada. É muito texto ainda por cima, quase não tem menus. E nós no 3D, aquilo é muito visual. Nós queremos onde é que se carrega, e de repente estamos aqui numa coisa com muito texto para ler. Uma biblioteca. No entanto, depende, lá está, depende das alturas. Incrível. Principais temas, conceitos básicos, meu primeiro modelo, minha primeira animação, visualização, criação de objetos 3D, modificadores, câmaras, luzes, conceitos avançados. Tudo as bases todas. Clássico. E lembro disto, pá, e deu um grande gozo de estar a ler isto. E tinha também, na altura, ainda adolescente, bué da tempo, então era livros. Deve haver muita gente em Portugal, colegas nossos, com esses tipos de livros. Portanto, isso foi o início, diria, de todo o percurso de 3D. Portanto, tinha este livro, achei que seria um dos ícones, tenho lá sempre Sim, muito fixe. Muito obrigado. Depois tenho aqui também, este vem acoplado com outra cena que eu já mostro ali. Isto também me tem acompanhado sempre. Isto é um livro, isto foi a minha irmã que fez o design e a edição e tudo. Que fixe. E isto foi é um livro de postais, digamos. O título ficou assim porque ninguém conseguia decidir um título. Título para o livro dos postais do Sérgio. Então ficou o título para o livro dos postais. Canada Edition. E então ela pediu a cada um dos meus amigos na altura, isto foi antes de eu ir para Vancouver, e ela pediu a cada um dos meus amigos para deixar tipo uma mensagem. Então cada página tem uma mensagem, isto é o índice, tem uma mensagem de um amigo meu, tipo, a dizer, olha, qualquer coisa, tipo, ou boa sorte, ou foi fixe. Está super bem feito. Portanto, o design é da Sara Dias outra vez. Design, Sara Dias. Ela é brutal nestas cenas. Bem, incrível. Isto foi um livro, claro que na altura tocou-me bem, porque eu estava a ir viver sozinho para outro país e todos os meus amigos na altura fizeram esse apanhado, então fez-me bem. E então isso acompanha-me sempre agora. Tenho sempre onde quer que eu vá. Isto é fio. Calma. É tudo cozidinho à mão. Calma. Sim, senhora.
É, Assim pá, sim. E isso vem sempre acompanhado, portanto, só para terminar aqui os objetos. És da Sérgio, és the largest. Há isso Depois tem aqui outra palavrinha. Mas Há sim, frases sim. bué das giras do pessoal. Que fixe, pá, muito E depois bom. a ideia era cada um enviava estão um postal assinados. para meter depois aí uma foto, mas isso depois acabou por ficar mais giro assim. Eles enviaram-me algumas giro. fotos, tenho lá depois à parte, Tem a morada, depois É. claro, postal mesmo. que era para inserir. Então isso giro. foi uma das coisas que eu levei para lá, e era uma das coisas que eu tinha para me lembrar Pois, de os todos amigos, que exatamente. tenho. Quando deu o burnout, disse assim, olha, vou Yeah. mas é para casa, E para então esta isto malta. é sempre uma coisa que eu Esta tenho comigo. Agora também tinha aqui nesta casa, logo à entrada. Que é E agora tipo- também vai contigo. E agora vai comigo também. Muito bem. E isto normalmente vai sempre junto. Eu tenho isto sempre ao alto e depois tenho estas. Isto foram duas coisinhas em madeira que o meu pai, na altura, antes de ir para o Canadá, que ele fez. Portanto, ele escreveu aqui Giro. To You Soon My Friend e Lucky Star, para eu ter sempre sorte. Tem. E então meti isto. Will cry. Então you são soon, my cenas friend, muito Lucky Star. especiais. Lindo. Portanto, cada vez que eu. Isto é mesmo madeira? Isto é mesmo Isso cravado na madeira? era mesmo bocados de madeira de um tronco. Mas Ele o que é que tem invernizou. aqui? Invernizou, pois. Portanto, ele fez isto. Depois, obviamente, quando ele me deu todas estas cenas, no início eu estava tipo, ai, obrigado e tal, bastante forte. A partir do momento em que entras no avião Ai, e esquece. vais para outro país e de repente lembras de tudo e não sei o quê. Ou chegas lá e ao fim de uns dias estás lá e tipo olhas para estas cenas, dá-te um baque do caraças, já. Ai, meu Deus. Mas pronto, foram cenas que me foram fazendo companhia de certa forma e Claro. lembrando tudo o que eu também, todas as pessoas importantes. E pronto, então cada sítio onde eu estou tenho sempre isto para me lembrar principalmente das pessoas, que é o mais importante. Anda pinta. Então foram os objetos que eu achei que. Muito bem, foram incríveis, Yeah. muito bons. Obrigado por teres partilhado. Parece Também são uma ideia bastante fixe, pessoais, uma ideia mas bem fixe. Nunca tinha pensado dessa não, o apoio é perspectiva. muito Giro. importante, não é? Também nessas grandes mudanças Sim, assim, sem dúvida. é muito bom ter esse Yeah. apoio. Não te sentires que estás sozinho, né? Claro, Não te nem força na a decisão, não é? Nem Até na porque são decisão. todos, é todo um apoio que, É tudo, que bora, faz bora, assim. para a frente, tipo, e acaba por ser, acho que no fundo todas as decisões que acabas de fazer e mesmo o trabalho que fazes é sempre um bocadinho um conjunto de toda a gente que te vai apoiando e ajudando, né? Claro, claro. Nunca é nada tudo És sozinho. um bocado o resultado disso, não é? Portanto, Yeah. o que acabas por produzir depois também É reflete tudo isso. um trabalho em conjunto sempre. Exato. Então é fixe, é o apoio. Impecável. E o apoio. É o que começou e o que me mantém. Ora bem, certa exatamente. forma. Começou uma Bíblia Yeah. 3ds Max e o que E o que mantém na mantém é viagem. todas as pessoas e as viagens. Ok. As aventuras. Perfeito, Sérgio. Pá, obrigadão, meu. Foi Obrigado, muito eu, fixe. pá. Muito fixe. Acho que concluímos então assim com esta, Ok. com esta demonstração de afeto. Yeah. Acho que acabamos muito bem assim. Fixe, pá. Obrigadão, pá. Obrigadão, mesmo. Prazer. Foi um prazer. Obrigado. Estar aqui. Fixe. Excellent.